O tema de hoje é separação e divórcio de casais mistos, ou seja, casais em que um cônjuge é italiano e o outro não. E para entender o assunto é importante primeiro conhecer alguns aspectos que envolvem o casamento e a obtenção da cidadania italiana. Aproveita agora para se inscrever no canal e avaliar esse vídeo. Bom, quando alguém se casa com um cidadão italiano e vai morar na Itália, essa pessoa pode obter um visto que permite entrar e permanecer legalmente na Itália. Com 2 anos de casamento, o cônjuge estrangeiro, se quiser, já pode entrar com um pedido de cidadania italiana por casamento. Se o casal tiver filhos em comum, esse tempo de 2 anos cai para 1 ano. Não é um processo rápido. Atualmente, a lei sofreu uma alteração que modificou o tempo, aumentando esse tempo do processo, que antes era de 2 anos, para 3 anos. Aqui no canal tem outros vídeos falando sobre cidadania italiana por casamento. Eu vou deixar o link aqui em cima. Mas voltando à separação e divórcio. Uma vez separados, os cônjuges estrangeiros não têm como prosseguir renovando o visto por motivo familiar, a não ser que haja filhos provenientes dessa união ou de outra, mas que sejam cidadãos italianos. Se não for esse o caso, vai poder renovar o visto por outro motivo, trabalho, estudo, cura médica, etc. Desde que tenha os requisitos para isso, claro. Como que é o processo de separação na Itália? Se você se casou em outro país, fora da Itália, e pretende se separar na Itália, a primeira coisa que precisa ser feito é a transcrição do casamento no comune de residência. E por quê? Simplesmente porque não é possível se separar na Itália se o casamento não é reconhecido na Itália, certo? Feito isso, o próximo passo é identificar a autoridade competente. Se o casal estiver de acordo com a separação e não houver filhos menores ou incapazes em comum, o processo pode ser feito por via administrativa, através do comune de residência do casal. Se o casal estiver de acordo, mas existir filhos, eles tiverem filhos menores ou incapazes, o processo tem que ser feito necessariamente no tribunal. Vai ser um processo judicial de separação consensual e as partes, se quiserem, podem contar com apenas um advogado. Mas se a separação não for consensual, porque um dos cônjuges não quer se separar, ou mesmo quando ambos querem, mas eles não estão de acordo com a divisão dos bens, a guarda dos filhos, por exemplo, o processo vai ser litigioso. Na prática, o processo litigioso é mais demorado, porque prevê mais fases. E processo mais longo significa uma despesa maior, econômica, e o que é pior, maior no sentido de desgaste psicológico das partes. O ideal é que o casal tente sempre entrar num acordo para evitar a separação litigiosa. Já o divórcio na Itália só é admitido se o casal for separado legalmente. Ou seja, para se divorciar na Itália, ao contrário do Brasil, o casal precisa ter passado por um processo de separação. Afinal de contas, qual é a diferença entre separação e divórcio? Bom, a separação põe fim à sociedade conjugal, deveres do casal, fidelidade, coabitação, tá? Mas não põe fim ao casamento. O que põe fim ao casamento é o divórcio. Portanto, uma pessoa separada não pode se casar de novo. Ela primeiro tem que se divorciar. No Brasil também era assim até 2010. Em 2010, o Brasil passou a adotar o divórcio direto, sem a necessidade de passar pelo processo de separação. Eu não vou aprofundar muito nisso agora, tá? Acho que dá para fazer um outro vídeo discutindo as principais diferenças entre divórcio no Brasil e divórcio na Itália. O objetivo desse vídeo aqui é explicar de forma resumida como funciona a separação e o divórcio na Itália. Bom, voltando ao divórcio na Itália, existe um lapso de tempo entre a separação e o divórcio que o casal tem que esperar. Até 2015, esse tempo era de 3 anos. Mas com a lei de 2015, essa nova lei, esse tempo foi reduzido para 6 meses, no caso de separação consensual, tá? E 1 ano no caso de separação litigiosa.
Veja bem, a gente está falando aqui da separação legal do casal, tá? Mais como conhecida como separação no papel. Porque a separação de fato, aquela que um cônjuge sai de casa, não é levada em consideração. O divórcio, assim como a separação, também pode ser consensual ou litigioso e também prevê a via administrativa através do comune quando tiver os requisitos legais. Uma separação é sempre um momento difícil, né? Não só para os cônjuges, mas também para os filhos provenientes desse casamento. Na Itália, existe a possibilidade de mediação familiar, ou seja, quando os genitores estão em fase de separação, eles podem usufruir dessa mediação familiar para ajudar a enfrentar as dificuldades que o casal encontra no que diz respeito aos filhos, por exemplo. O objetivo dessa mediação é ajudar os pais a continuar desenvolvendo o papel de pai e mãe, apesar da crise do casal. E é graças à mediação familiar que os casais conseguem chegar, muitas vezes, num acordo, principalmente no que diz respeito aos filhos. Deu para entender um pouquinho sobre separação e divórcio na Itália? Ficou alguma dúvida? Então, deixa sua dúvida aqui para mim nos comentários. E não esquece de avaliar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um bacio a tutti e alla prossima!